sim, sim. Alô, alô, meu Deus do céu, que história. Vai te prender do comecinho até o fim. Tem tudo nessa história: a sobrenaturalidade, o mistério, o amor, a ambição. Tudo isso vai caminhar junto nessa história, hein, Lucinha? A Lucinha foi quem nos escreveu. Uma mineira querida, uma mineira amada que tem a sua história para contar e que será exemplo para todo mundo. Ô, Lucinha, antes de eu começar a tua história, a Sheila Marques é uma amiga querida. Sheila, muito obrigado, viu? Virou assinante, agora ela pertence ao nosso canal. Sheila, um beijo para você. Ivanilde Alves também virou assinante. Ela também agora faz parte do nosso time de membros aqui do canal. Muito obrigado, viu, Ivanilde? Sandra Santos virou assinante faz 4 dias. Obrigado, meu amor. Um beijo para você com carinho. E a Cleide Arruda Forte, idem. Só que a Cleide voltou a ser assinante. Cleidinha, muito, muito obrigado por tudo. Ô, Paulinho, é importante mesmo que eu me torne membro do seu canal? Nossa, se é. Eu vou explicar o porquê. Quando você entra aqui no canal para ouvir uma história, você já está me ajudando muito. Nossa, se está. Quando você se inscreve no canal, a ajuda fica maior ainda. Quando você curte dando aquele teu joinha, aquela mãozinha para cima, aí o YouTube reconhece que o canal é sério, sabe? E começa a recomendar para todo mundo. É uma ajuda muito grande. Agora, quando você se torna membro, aí o YouTube valoriza ainda mais, espalha o canal em nível internacional, sabe? Nós passamos a ser ouvidos pelo mundo inteiro com divulgação do YouTube. É muito importante. Paga alguma coisa para ser membro? Sim, paga a partir de R$ 6,99 por mês. É um preço simbólico, mas de grande representatividade para o canal. Paulinho, eu quero muito ser membro. Como é que eu faço? Abaixo aqui do vídeo todas as instruções, correto? E tem um telefone que eu deixo bem ao lado do título. Esse telefone é o WhatsApp, é uma comunicação. Manda o teu recado para cá. Peça a tua oração para Dona Elza de Brasília. A Mariana da nossa equipe se incumbe de levar o seu recado até ela. E não é só isso não. Não é só isso não. Ainda tem mais coisa aqui no canal para você fazer e eu quero que você faça. Pode, se quiser, apoiar o nosso canal mandando para cá um Pix. Esse telefone, o 0 operadora 11 951 33 6677, ele também é chave Pix. E aí você pode mandar um Pix para o canal com todo o teu carinho, com todo o teu amor. Perfeito assim? Perfeito? Então, eu fico aqui no aguardo, tá? Da sua ajuda, sempre muito importante. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da mineira Lucinha acabou de começar. Ah, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Lucinha e eu sempre fui uma moça cheia de sonhos e ambições, determinada em me tornar uma chefe de cozinha de sucesso. Sempre amei cozinhar, coisa que eu aprendi nas Minas Gerais com a minha querida avó Dita. Com ela, eu aprendi a arte de fazer a melhor galinha cabidela desse mundo. Uma receita simples e barata, mas de um sabor fantástico. A vovó me ensinou uma cebola inteira, 3 dentes de alho, um maço de cheiro verde, uma colher de sopa de coloral, mas sem sal, 2 xícaras de chá de água, uma colher de sopa de maisena, uma colher de sopa de óleo, meio pimentão, meio tomate, não precisa mais nada não. Aí é carinho, aí é amor e o jeitão de fazer. Foi assim que eu comecei cozinhando em casa. Mas eu confesso para você que a minha ambição era crescer. Até que apareceu aquele curso dirigido por um grande e famoso chefe. Eu fui aluna destaque desse curso e ele me arrumou um trabalho num restaurante grande de uma cidade também grande, que não ficava muito longe da minha. Meus pais, embora orgulhosos, não podiam me ajudar financeiramente,
Filha, você vai ter que se virar sozinha, disse a minha mãe, com os olhos cheios de lágrimas e preocupação no dia que dela me despedi. Não era fácil, mas eu estava fazendo acontecer. Estudava de madrugada, trabalhava nos finais de semana e ainda tentava manter uma vida social mínima. Mas então, o restaurante para o qual eu trabalhava foi palco de uma reportagem. É que no passado, alguém fez uma besteira de servir uma comida estragada para um figurão da política justamente nesse restaurante. O homem ficou no hospital, quase que morreu. Aí foi a televisão local e acabou, Paulinho, com o restaurante. Ficamos às moscas. O restaurante não pôde resistir. Portas fechadas. Fiquei sem emprego. E como eu pagava o curso, o meu salário inteiro só para isso, eu fiquei desesperada. De um dia para o outro, a minha frágil estabilidade financeira tinha acabado de desmoronar. As contas começavam a se acumular, o aluguel, Paulinho, começou a atrasar, a geladeira ficou vazia e o pior, o curso ameaçou me desligar por falta de pagamento. Eu tentei de tudo. Entreguei currículos em cada estabelecimento da cidade, fiz bicos em casa de família, mas o dinheiro que eu ganhava era insuficiente. Nada dava certo. A cada dia, o desespero aumentava. Eu via os meus sonhos escorrendo por entre os dedos. Foi quando Maximilian, olha o nome do homem, Maximilian, apareceu na minha vida. Ele era um homem extremamente sofisticado, tal qual o nome, rico. Foi convidado pelo dono do curso para ir provar uma de nossas comidas e ficou maravilhado com o que provou. Adivinha o que eu fiz? Naquele dia, eu preparei o meu prato de maior sucesso, a minha galinha cabidela. Ele queria saber, o Maximilian, quem era que tinha feito aquele prato. Eu sabia preparar aquele prato como ninguém. E lógico que o chefe do curso disse que nós, os alunos, é que tínhamos feito. Nós éramos em 12. Ele não tinha mentido. Mas eu havia comandado aquele prato. Eu o sabia fazer e os próprios alunos me indicaram. É verdade, todos fizemos, mas a Lucinha ali, foi ela quem comandou tudo, seu Maximilian. Seu Maximilian encantou-se comigo e disse que queria me contratar. Era de novo a sorte sorrindo para o meu lado e mais uma vez ele queria que eu me tornasse sua cozinheira exclusiva. Era tudo que eu precisava ouvir. 3 dias depois, eu estava no endereço passado pelo próprio Maximilian. A casa dele, Paulinho de Deus, era uma mansão, a mais linda onde eu havia colocado os meus pés. Cheguei no final de uma tarde, comecinho da noite, e fiquei encantada com aquelas luzes suaves, toalhas de linho, aquelas baixelas, talheres que pareciam pesar 1 tonelada. Me senti deslocada assim que eu entrei. Como uma impostora prestes a ser descoberta, eu me sentia na casa. Eu nunca havia estado num lugar tão chique, tão rico, tão sofisticado. Mas então vi Maximilian. Ele se levantou para me receber, um sorriso caloroso iluminado em seu rosto, e ele, ao me cumprimentar, disse, lembrando-me do meu nome: "Ô, Lucinha, bem-vinda, Lucinha, você está linda." E pela primeira vez, desde que eu comecei essa loucura toda, eu me senti verdadeiramente apreciada. Naquele dia, quando eu achei que só fosse combinar um emprego, eu acabei sendo convidada para jantar com o Sr. Maximilian. O jantar foi surpreendente. Maximilian, ele era bem mais velho que eu. Um senhor. Bom, eu acho que eu até posso revelar. Eu tinha 26 anos e ele já tinha 68 anos. Maximilian era charmoso, apesar da idade, inteligente
e parecia genuinamente interessado em mim. Não apenas no meu corpo, mas nos meus sonhos, nas minhas ambições. Conversamos muito sobre comida, pratos, nutrição, sobre meus planos para o futuro. Sabe o que é, Maximiliano? Eu quero me formar, sabe? Eu queria fazer um curso bom mesmo de gastronomia. O meu desejo era montar um restaurante. Um só para mim. Ele me ouvia atentamente, fazendo perguntas inteligentes. Por um momento, eu esqueci completamente porque nós estávamos ali. No final da noite, Maximilian fez algo que me pegou de surpresa. Ele tirou um envelope do bolso e o deslizou na mesa para o meu lado. Era dinheiro vivo. O que tinha dentro daquele envelope era dinheiro vivo. E ele completou. Ô Lucinha, olha, o que eu estou lhe adiantando, não se assuste. Não é empréstimo, não. Mas é um dinheiro para lhe tranquilizar. Eu soube que você está numa situação delicada. Não me pergunte quem falou, tá? É para ajudar nas suas despesas. Quero que você venha trabalhar aqui, mas que fique muito tranquila nessa casa. Meu Deus do céu! Dentro daquele envelope havia mais dinheiro do que eu ganhava no mês inteiro no restaurante onde eu trabalhava antes. Meu coração disparou. Era real. Sabe, estava acontecendo, Paulinho. Eu estava contratada para trabalhar na casa de um milionário e o mais fantástico de tudo, a minha vida iria melhorar muito. O que mais me impressionava era que Maximilian, ele vivia naquela imensa casa sozinho, apenas com os empregados. Ele era um homem viúvo, tinha filhos, mas os filhos viviam fora, uns nos Estados Unidos, outros na Europa. Havia por lá também, na Europa, uma namorada dele, uma senhora de alta classe. Era uma sueca tão rica quanto ele. Foi naquele instante que bateu em mim o desejo, ou não teria sido desejo, teria sido ambição. Eu queria o Maximilian para mim. Eu queria aquele senhor para mim. E foi exatamente por isso que no final do jantar, ao cumprimentá-lo para ir embora, eu fiz questão de beijar-lhe a face, mas de propósito, eu acabei beijando bem perto do canto da boca dele. Foi um jeito que eu encontrei de provocá-lo. No dia seguinte, cedo, eu comecei a trabalhar naquela casa maravilhosa. E diria que, primeiro, eu conquistei o Maximilian pelo estômago, fazendo as comidas mais caprichadas, de um tempero que ele gostava. Eu fui descobrindo, aos poucos, o verdadeiro gosto dele. Bem, depois eu usei de todo o meu charme, que eu nem sabia que eu possuía em verdade, e fazia questão de ficar para preparar os jantares de Maximilian. E não raro, ele me convidava: Lucinha, já que você ficou, senta aqui na mesa comigo. Venha experimentar da taça desse vinho. Aí ele me contava a safra daquela uva, contava a história do vinho com empolgação e me fazia comer da minha própria comida. Em menos de um mês que eu estava naquela casa, eu acabei na cama com Maximilian. Olha, Paulinho e quem está me ouvindo, era tudo muito diferente para mim. Havia uma diferença de idade imensa entre nós. Repito, eu contava apenas 26 anos e ele tinha 68. Ele era, portanto, 42 anos mais velho que eu. Tinha praticamente idade até para ser o meu avô. Mas para mim, isso não tinha a menor importância. Eu soube como agir. Eu fui calma, eu fui paciente com ele. Eu compreendi que ele precisaria de um tempo para poder se sentir em ponto de bala. Se é que vocês estão me entendendo, eu creio que sim. Mas, sabe, eu fiz tudo para que eu fosse a melhor possível na vida dele. E foi assim, exatamente assim, que eu me tornei amante do meu patrão milionário, do Maximilian. E a minha vida mudou por completo. E tanto que eu não queria mais perder aquilo de jeito nenhum. Eu cozinhava para ele.
Mas às vezes ele saía comigo, me levava para conhecer os restaurantes mais finos, às vezes até na capital. Ele começou a me dar presentes caros. Os envelopes do salário vinham cada vez mais gordos, recheados e substanciosos. Ele me pagava bem mais do que o combinado. A minha situação financeira melhorou muito rapidamente. Paguei as contas, comprei livros novos da minha matéria. Até pude enviar um pouco de dinheiro para os meus pais. Eu agora também tinha condições de me matricular numa faculdade de gastronomia. De repente, tudo se tornou mais forte. Era muito mais do que eu podia imaginar. Mas que coisa! Não era só interesse, não. Embora o interesse fosse o primordial, o principal, alguma coisa deu errado nesse meio aí. Porque eu comecei a gostar do Maximilian. Talvez pela forma de como ele me tratava, o dinheiro que ele me dava. Mas eu não imaginava que o desespero fosse tomar conta de mim quando o Maximilian me disse que ele viajaria à Europa. Ele iria se encontrar com Birgitta. Birgitta era o nome da sua namorada sueca. Eu sabia que ela era de família nobre lá e que ele estava fazendo aquela viagem a fim de tratar sobre o casamento entre eles. Fiquei desesperada, Paulinho. Fiquei desesperada. O imenso medo de perdê-lo. Eu tinha, de fato, começado a gostar do Maximilian. Não estou exagerando. Era de verdade. Tá, os motivos pelos quais eu gostava, eu discuto, mas estava gostando dele. Não apenas a segurança financeira que ele me proporcionava, mas porque ele era um amigo, ele era um protetor, o senso de humor, a sua gentileza, a forma com que ele me fazia me sentir especial, a segurança que ele me passava. Eu comecei a gostar dele. Eu estava vivendo um conto de fadas, sabe? Eu tinha dinheiro para tudo. Eu estava indo bem na faculdade. Eu estava apaixonada por um homem que parecia me adorar. Mas agora, aquela ameaça era latente demais. Birgitta, a sueca, ela era uma mulher elegante, bonita. Eu via pelas fotos. Ela tinha 54 anos, quer dizer, a idade dela muito próxima dele. Ele tinha 68. Eu tinha 26, ela 54. Mas ela era muito elegante, fina. Eu tive comigo a certeza de que perderia, sim. Eu perderia o Maximilian para a Birgitta. O perderia para ela. Eu apenas era uma menina com quem ele transava, de quem ele saboreava também os melhores pratos. Foi quando me passou pela cabeça aquela ideia maluca, totalmente maluca, mas que eu enxerguei naquela hora como única saída para aquele momento. Ameaçada que eu estava por Birgitta de roubar o homem que mudou a minha vida, eu resolvi fazer aquela loucura. Foi assim que eu me vi batendo a porta de uma feiticeira local. Leia, aquela minha colega de faculdade, foi quem me indicou. Dona Agnes. A Dona Agnes é demais. De acordo com Leia, é a melhor feiticeira que eu já vi na minha vida. Eu tinha perdido o meu marido e com menos de um mês, ela trouxe o meu marido de volta. Ela é muito boa, ela é muito poderosa. Sabendo da minha situação, ela me indicou a Dona Agnes, que já tinha socorrido ela, Leia, por algumas vezes. Leia, como eu dissera, era casada e havia perdido o marido para uma outra. E essa senhora, Dona Agnes, o trouxe de volta em menos de um mês. Era a pessoa que eu precisava. Era aquela pessoa que eu precisava. Porém, mal eu sabia que eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. A casa dela ficava nos arredores da cidade. Uma casinha antiga
que parecia saída de um conto de fada sombrio. O cheiro de incenso e ervas me envolveu assim que eu entrei na casa. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que ela podia escutá-lo. Ela se apresentou como Dona Agnes, uma senhora de cabelos grisalhos e um vestido preto com bolinhas brancas. E ela disse: "O que te traz aqui, menina?" perguntou a Dona Agnes. Sua voz rouca me causou arrepios. Com lágrimas nos olhos, eu despejei para ela toda a minha história. Falei sobre Maximilian. Falei da idade dele. Ela se assustou. "Ah, não é possível. É a primeira vez que eu vejo uma moça tão nova como você querendo fazer um trabalho de amarração com um velho." Que desespero é esse, menina? É paixão ou é dinheiro? Eu falei para ela que eram as duas coisas misturadas, mas eu havia me apaixonado. Dona Agnes, a partir de aí, me ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ela suspirou profundamente. Eu vou fazer uma pergunta para você, Lúcia. Você está certa do que você quer fazer, criança? Perguntou Dona Agnes. Mas eu estava além do ponto de me importar com advertências. Eu queria saber se ela podia me ajudar ou não podia me ajudar. Eu perguntei assim para ela, com jeito, com educação, mas eu perguntei. Ela assentiu lentamente. Ajudar eu posso. Eu posso fazer um feitiço de amarração que vai prender o coração desse senhor ao seu coração. Mas eu tenho que te fazer um alerta, Lúcia, menina. Não vai sair barato. Naquele momento, eu teria pago qualquer preço, qualquer valor. Afinal, eu tinha economizado um pouco do dinheiro que Maximilian me dava. Dona Agnes me perguntou o que eu lhe havia levado de peça do Maximilian. Eu já tinha sido instruída pela Leia. Eu peguei uma cueca dele. Uma cueca dele ainda que não havia sido lavada. Foi a cueca que me indicou que eu levasse a Leia. Houve também um furinho no dedão do meu pé. Dali se tirou algumas gotas do meu próprio sangue. O sangue do dedão do meu pé na cueca dele significava, de acordo com a Dona Agnes, que eu teria sempre sob os meus pés. Esse é o sentido? Sim, eu estou amarrando o homem, esse aqui não vai escapar de você nunca mais. E esse sangue que eu tirei aqui do dedão do seu pé o manterá sempre sob os seus pés. Ei, menina, só que não tem volta, hein? Não tem volta. O cheiro de ervas queimadas me deixou um tanto quanto tonta, enquanto ela preparava o feitiço. Nessa hora, eu senti algo que mudou no ar. Uma energia densa e pesada que fez os meus pelos todos se arrepiarem. Dona Agnes me olhou com uma expressão grave. Tá pronto, menina. Tá feito, disse ela. Mas lembre-se, criança, esteja certa do que você está fazendo, porque não tem volta. Esse aqui não tem volta. Ao sair, a Dona Agnes ainda me falou: te prepares, ele vai voltar da viagem bem antes do tempo previsto. Sim, é verdade. O Maximilian tinha a intenção de ficar pela Europa uns 60 dias. Mas o feitiço começou a funcionar. Com 28 dias de viagem, ele estava de volta. E ao voltar, ele disse que tinha voltado antes porque não suportava mais a saudade que sentia de mim. O Maximilian, na volta, se tornou ainda mais atencioso, ainda mais presente. Ligava constantemente para mim quando estava no trabalho, queria saber cada detalhe do meu dia,
não queria saber o que eu estava fazendo para o almoço ou para o jantar. Eu até falava, mas ele queria saber detalhes do meu dia. No início, fiquei extasiada com o resultado do feitiço. Estava funcionando, mas as coisas começaram a ficar estranhas, muito estranhas. Maximilian se tornou obsessivo. Não queria que eu saísse de casa mais sem ele. Ficava furioso se eu demorasse para atender o telefone. Sua atenção se transformou em uma prisão sufocante. Ele queria agora me proibir de eu ir à faculdade. Não queria que eu estudasse mais. E justo eu que tinha planos de abrir um restaurante, eu não podia mais fazer nada. Uma noite, enquanto ele dormia, peguei o celular dele e vi o que me deixou congelada. Dezenas de fotos minhas tiradas sem que eu soubesse. Mensagens para detetives particulares pedindo que me seguissem. Maximilian não estava apenas apaixonado. Ele estava completamente obcecado por mim. E foi nesse momento que eu percebi o verdadeiro horror do que eu havia feito. O feitiço não havia prendido aquele Maximilian que eu conhecia, mas o havia transformado. Ele não era mais aquele senhor dócil por quem eu havia me apaixonado, mas sim, creiam, Maximilian tinha se transformado num monstro. Um ser consumido por um amor doentio e obsessivo. Os dias que se seguiram se tornaram um pesadelo vivo para mim. Maximilian, ele se transformou numa criatura que eu mal reconhecia. Seu amor, antes uma fonte de conforto, agora era uma força destrutiva e sufocante. Acordei, me lembro, numa manhã, com o Maximilian sentado ao pé da minha cama, ele me observando dormir. Seus olhos tinham um brilho febril, quase maníaco. E ele falou, e eu pude escutar. Lucinha, você é tão linda quando dorme, Lucinha. Ele sussurrou, sua voz embargada de uma emoção me causou naquela hora calafrios. Eu poderia te observar para sempre, Lucinha. Naquele dia, aos pés da minha cama, Maximilian me assustou. Quando eu me levantei naquele dia, insisti com ele que eu queria frequentar o meu curso na faculdade. Ele acabou cedendo, mas eu comecei a notar uma figura familiar sempre à distância. Maximilian, ele me seguia, observando cada movimento meu. Quando o confrontei, ele explodiu numa fúria irracional. Faço isso sim, Lucinha, porque eu te amo, Lucinha. Gritou ele sacudindo os ombros com força. Você não entende que eu te amo? Você é minha, só minha, Lucinha, e eu não posso abrir mão. Você é a minha menina, você é a minha mulher, você é tudo na minha vida. Meus amigos, os poucos que eu ainda conseguia manter na faculdade com contato, começaram também a se afastar de mim. Maximilian os via como ameaças potenciais, rivais pelo meu afeto. Ele fez ameaças, deixando claro que qualquer um que se aproximasse de mim enfrentaria consequências terríveis. Ele seria até mesmo capaz de mandar matá-los. Uma noite, depois de eu ter passado algumas horas estudando na biblioteca da faculdade, voltei para casa e encontrei o meu quarto todo revirado. Maximilian estava lá segurando um avental que uma colega de classe tinha me emprestado, após eu derramar suco no meu. O rosto dele estava contorcido de raiva e de ciúme. Lucinha, quem foi o sujeito que lhe deu isso? Segurando o avental na mão. É que no avental havia um coração vermelho atravessado por uma flecha. Isso o fez pensar que fosse um rapaz, que fosse um garoto. Quem é ele, Lucinha? Quem é ele? Eu quero saber agora. Antes que eu pudesse explicar, eu senti foi um tapa no meu rosto. Um tapa
dado com uma tremenda violência, mas foi tão forte, que eu caí após o tapa. Cada explosão era seguida por períodos de remorso intenso de Maximilian, implorando por perdão, jurando que ele me amava mais que tudo. Era um ciclo vicioso de abuso e reconciliação, alimentado por uma obsessão sobrenatural que eu próprio havia criado. E agora o que é que eu faço? Meu Deus, ele nunca me bateu. Foi a primeira vez que ele o fez. Ele era, apesar da idade, um homem forte, alto, um europeu. Meu Deus, o que é que eu faço? Então, arrependida de tudo, eu achei que eu pudesse resolver tudo com uma fuga. Tentei fugir. Fiz as malas no meio de uma noite e fui para a rodoviária. Mas antes que eu pudesse comprar uma passagem, ele apareceu. Meu Deus, como ele sabia? Quem o avisou? Fiquei perdida. Ou alguém estava me seguindo, me vigiando. E ele disse: Lucinha, você nunca vai me deixar. Você nunca vai me deixar. Ele me falou isso meio ameaça, meio súplica. Somos almas gêmeas, Lucinha. Estamos destinados a ficar juntos até que eu morra, Lucinha. Porque é lógico, eu vou morrer primeiro que você. Minha vida se colocou de pernas pro ar. Eu não tinha mais cabeça para nada. E quem disse que eu conseguia estudar? A minha vida acadêmica desmoronou. Eu não conseguia me concentrar mais nas aulas, sempre preocupada com o que Maximilian faria a seguir. Meus sonhos de me tornar a chefe, a grande chefe, a dona de um restaurante, pareciam cada vez mais distantes de mim, esses sonhos. Uma noite, olhando para o espelho com os olhos fundos, o rosto abatido, um olhar de medo, o que eu tinha feito comigo mesmo, eu me perguntava. Meu Deus, o que eu fiz? Fiz comigo, fiz com Maximilian. O feitiço, foi o feitiço que eu fiz para salvar um nosso relacionamento tinha criado um monstro. E eu estava presa agora a esse monstro e assustada e com medo dele. Foi nesse momento que eu percebi. Eu precisava acabar com aquilo. Não importava o custo, eu tinha que encontrar uma maneira de desfazer o feitiço, de me libertar do Maximilian e a mim mesmo. Eu tinha que me libertar daquela maldição. Mas como? De que jeito? E será que eu teria forças para enfrentar as consequências das minhas ações? Foi com o coração pesado e o medo me consumindo que eu comecei a planejar uma fuga definitiva. Um plano de fuga começou a se formar na minha cabeça como um frágil fio de esperança. Eu sabia que não ia ser fácil. Maximilian estava em todos os lugares, seus olhares sempre me seguindo, mas eu tinha que tentar. A minha vida dependia disso. Eu comecei fazendo pequenas preparações. Eu guardava um pouco do dinheiro sempre que podia, escondendo num livro oco que eu mantinha na estante. Reuni meus documentos importantes e os mantive numa pasta escondida debaixo do meu colchão. Cada movimento meu era calculado, cada ação minha planejada com cuidado. A minha salvação veio de um outro jeito. Uma colega minha, uma amiga, Maria Aparecida, o nome dela, a Cidinha, como eu chamava, uma antiga amiga de colégio. Ela tinha se mudado para uma outra cidade e eu consegui contatá-la usando um computador da biblioteca da faculdade. Com medo, eu fiz o contato pela biblioteca com medo de que o Maximilian pudesse estar monitorando o meu celular. Maria Aparecida, a Cidinha, ficou horrorizada com a minha situação. Não diga, você está passando tudo isso, minha amiga. Você está correndo risco. Ele já te agrediu. Eu sei lá, esse homem pode até te matar. Vem para minha casa. A oportunidade surgiu quando Maximilian anunciou uma viagem a negócios. Ele ficaria 3 dias fora. Meu coração disparou. Era agora ou nunca. Era a chance que se apresentava. Na noite anterior à sua partida,
Eu fingi dormir enquanto ele me observava, como sempre fazia. Quando finalmente escutei os seus roncos suaves, eu me permiti chorar silenciosamente. Parte de mim ainda o amava. Sim, eu ainda gostava muito do Maximilian. O amava, quem sabe. Então, eu, sem que ele percebesse enquanto ele dormia, eu beijei assim a face do Maximilian, como se nada estivesse errado. Era uma despedida. E falei, quase que em pensamento: vou sentir muito a sua falta, meu velho. Vou sentir. Disse as palavras que soaram até falsas no meu ouvido, mas tinha uma parte de mim que acreditava nelas. E assim que ele saiu naquela manhã, eu entrei em ação. Corri pela mansão como um furacão. Já tinha se levantado a Joana, que dormia lá na casa. Inventei uma desculpa para ela. Peguei a mala, roupas, documentos, o dinheiro que eu tinha economizado. Olhei para os presentes caros que Maximilian tinha me dado ao longo dos anos. Joias, perfumes, roupas, grifes. Não queria nada daquilo. Deixei tudo para trás. Eu apenas queria fugir agora. Não queria nada que me lembrasse dele. Com o coração na garganta, eu saí daquela mansão. Pela última vez. Cada sombra na rua parecia ser o Maximilian de volta. Cada carro que passava poderia ser ele voltando. Peguei um táxi que me levou até a rodoviária, olhando constantemente por cima do ombro. Na rodoviária, comprei uma passagem para a cidade da Cidinha, com as mãos trêmulas. Enquanto eu esperava o ônibus, fui apagando todos os meus rastros, todas as minhas pegadas. Era como se eu estivesse apagando a minha própria existência. As horas de viagem foram as mais longas da minha vida. A cada parada, eu temia ver o Maximilian entrando no ônibus, sei lá, resgatado num daqueles postos de paragem. Só quando, finalmente, eu vi a Cidinha me esperando na rodoviária da sua cidade, foi aí que eu me permiti respirar aliviada. Abracei a minha amiga Cidinha. Que bom te encontrar, Cidinha. Cidinha, ela me abraçou. E eu pude chorar em seus braços, deixando descarregar aquela minha tensão e o medo daqueles últimos meses. Finalmente eu estava livre. Nas semanas que se seguiram à minha fuga, eu vivi em constante estado de alerta. Cada barulho me fazia pular. Eu não conseguia dormir, com paz não. Cada rosto desconhecido na rua poderia ser o Maximilian. A Cidinha fez o possível para me proteger e me ajudar a recomeçar a minha vida. Consegui um emprego cozinhando. Lógico, era a minha profissão, num pequeno restaurante. Aos poucos, eu tentava juntar os cacos do que restou da minha vida. A Cidinha, ela falou, eu conheço um lugar assim, assado, muito legal, pertinho do restaurante, é uma kitnet. Você pode alugar. E deu certo. Ela foi a minha fiadora, inclusive. As coisas finalmente estavam se encaixando. Eu já estava trabalhando na cozinha daquele pequeno restaurante e a minha comida já tinha começado a fazer sucesso. Foi numa noite chuvosa de uma sexta-feira que tudo mudou. Eu tinha acabado o meu trabalho lá no restaurante, voltando para casa, quando o meu celular tocou. Era um número desconhecido. Com o coração na garganta, eu atendi. Alô? Eu atendi com medo. Alô? Lucinha? Lucinha? Eu queria desligar. Eu tinha reconhecido a voz. Lucinha? Como ele descobriu esse número? Era um novo número. É ele. Era a voz do Maximilian. E a voz estava embargada, quase irreconhecível. Lucinha, não desliga. Não desliga, Lucinha, eu te amo. Lucinha, eu te amo, Lucinha, eu te amo tanto, 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 Lucinha. Por que você me deixou, Lucinha? Lucinha, por que você me deixou? Lucinha,
Eu congelei no meio da calçada, a chuva encharcando as minhas roupas. Como ele havia conseguido o meu número novo? Ele estava claramente bêbado, a sua voz arrastada e entrecortada por soluços. Maximilian, olha, eu não te deixei, Maximilian. Precisava colocar um fim, porque eu vi que está tudo errado. Eu sou muito nova para você, Maximilian, e depois você tem aquela mulher maravilhosa, a sueca. É isso mesmo, a Birgitta, isso. Então, é com ela que você deve ficar. Vai para lá, cuida da sua vida. Não posso, Lucinha. Ela me ligou, a Birgitta me ligou, mas eu não quero. Eu não quero porque você, Lucinha, você é minha vida. Ô, Lucinha, ó, escuta, você é a minha alma, Lucinha. Por favor, Maximilian, você tem a Birgitta, ela tem a idade próxima à sua, ela é uma mulher nobre, da sua estirpe, tão rica quanto você, sabe? Eu não quero saber de riqueza, de dinheiro, não quero saber de você. Você, Lucinha, eu preciso de você, sem você eu não sou nada. E quando ele falou assim, sem você eu não sou nada, eu ouvi o som de vidro se quebrando do outro lado da linha. Meu sangue gelou. Eu gritei: Maximilian, o que você está fazendo? Se eu não posso ter você, eu não quero viver mais. Eu não quero viver mais, Lucinha. Adeus, Lucinha. Adeus. A ligação caiu. Eu entrei em pânico. Apesar de tudo, eu não queria que Maximilian se machucasse. Num impulso, liguei para o melhor amigo dele, o dono daquele curso, o Charles, e contei para ele sobre a ligação. As horas seguintes foram de ansiedade e medo. Fiquei acordado a noite inteirinha esperando notícias. Foi só pela manhã seguinte que eu recebi a chamada que mudaria tudo. Maximilian foi encontrado na sua mansão. Ele tinha bebido demais. Havia misturado uísque com pílulas. Ele deu um murro num vidro que havia numa janela. Cortou o pulso e, infelizmente, não sobreviveu. Maximilian estava morto. Eu desabei no chão. Um grito mudo preso na minha garganta saiu. Maximilian estava morto. E por minha causa. Por causa do feitiço. O peso da culpa me esmagava. Nos dias que se seguiram, eu me forcei e acreditei que não era possível que tudo tivesse acabado daquele jeito. Com a morte de Maximilian, será que finalmente eu estaria livre? Será que eu estaria livre? Livre do quê? Da perseguição dele? Livre do medo? Livre da maldição que eu mesma tinha criado? Mal sabia eu que a verdadeira provação estava apenas começando. A morte, descobrida da maneira mais difícil, nem sempre é um fim. Às vezes, é apenas o começo de um pesadelo ainda maior. Aos poucos, tentei reconstruir a minha vida. Voltei a estudar. Agora, numa faculdade diferente, mas no mesmo curso. Conheci novas pessoas, fiz novos amigos. José Roberto, um colega de classe gentil, compreensivo, começou a despertar em mim sentimentos que há muito tempo eu acreditava que estivessem mortos. E nós começamos, eu e José Roberto, até a namorar. Ele era tudo que eu precisava naquele momento. Foi numa noite tranquila, enquanto eu estudava para uma prova, que tudo começou. Um vento frio de repente soprou pelo meu quarto. Arrepios percorreram minha espinha. O ar ficou pesado. E de repente eu escutei aquela voz.
Lucinha. A voz era apenas um sussurro. Lucinha. Mas eu a reconheceria em qualquer lugar. Era a voz dele, Maximilian. Eu congelei. Meu coração disparado no peito. Eu não podia acreditar que fosse real. Maximilian tinha morrido. Eu devia estar imaginando coisas, mas então foi quando eu senti um sopro gelado no meu rosto. Eu disse que ficaríamos juntos para sempre, Lucinha, meu amor. Eu falei para você que ficaríamos juntos para sempre, Lucinha. Eu gritei correndo para fora do quarto em pânico. Eu passei a noite não dentro de casa, mas lá fora, tremendo de frio, me convencendo de que aquilo talvez tivesse sido apenas um pesadelo, mas eu não tinha mais coragem de entrar na minha casa. O pior é que aquilo não foi um incidente isolado. A presença de Maximilian se tornou constante. Eu ouvia sua voz sussurrando o meu nome nas horas mais silenciosas da noite. Lucinha! Lucinha! Não me deixa, Lucinha! Às vezes eu acordava sentindo o peso de um corpo ao meu lado na cama. Aí eu apalpava do lado, estava vazio. O pior eram os momentos em que eu jurava estar sentindo o seu toque. Carícias geladas que me deixavam aterrorizada. A mão que passava pelas minhas coxas, pelas minhas costas. A mão que afagava os meus cabelos. Eu sentia a mão afagando os meus cabelos. Um dia eu levei a mão na minha cabeça assustada e parece que eu toquei em uma mão toda enrugada e gelada. Era como se o abuso continuasse mesmo após a morte. Mas meu relacionamento com José Roberto começou então a sofrer. Como explicar a ele que eu estava sendo assombrada pelo fantasma de um ex-namorado? Eu vou chamar de namorado. Algumas noites o José Roberto acordava com os meus gritos, me encontrando encolhida num canto, implorando para uma presença invisível me deixar em paz. Uma noite, enquanto José Roberto e eu assistíamos um filme, as coisas começaram a ficar mais quentes entre nós. Se é que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Aquela coisa do casal que se toca, aquela coisa do casal que de repente esquece o filme para se dedicar um ao outro, mas de repente, do nada, a TV começou a ligar e a desligar sozinha. As luzes começaram a piscar sem parar. E eu sabia muito bem o que era aquilo. E eu comecei a chorar. O José Roberto, sem entender nada, me abraçou, me perguntando: calma, Lucinha, o que está acontecendo? É algum problema de energia, isso sempre ocorre. Essa companhia de energia que é um caos. Tá ventando lá fora, vai ver que algum galho caiu no fio. É isso que está acontecendo. Só que eu sabia que não era. Ele falou e eu desabei em lágrimas, contando para ele tudo. Abri para ele toda a verdade sobre o que aconteceu entre mim e Maximilian, sobre o abuso, e criei coragem para falar para ele sobre o feitiço, sobre como agora eu estava presa a um fantasma possessivo. O José Roberto, ele tentou entender, ele tentou me apoiar, mas como alguém poderia competir com o fantasma? Como construir um relacionamento quando havia sempre uma terceira presença invisível entre nós? Aos poucos, eu vi o medo e a frustração crescerem nos olhos do José Roberto. E sabia, lá no fundo do meu coração, eu sabia que ele estava prestes a me deixar. A minha única chance de felicidade, a que me restava, estava prestes a me abandonar. O feitiço que eu havia lançado para prender o Maximilian tinha funcionado tanto, mas de uma maneira tão terrível, inesperada, que eu queria agora desmanchar e não tinha mais jeito. Agora nem mesmo a morte podia me separar dele. Eu não fazia ideia de como escapar dessa prisão sobrenatural. Após meses de tormento constante, eu estava já à beira de um colapso.
José Roberto tinha ido embora e incapaz de lidar com a situação sobrenatural que havia se tornado a minha vida. Eu mal dormia, sabe? Eu mal comia, sempre atenta a qualquer sinal da presença do Maximilian. Desesperada, eu decidi que era hora de voltar lá naquela cidade e procurar de novo por ela, Dona Agnes, a bruxa que tinha realizado o feitiço original. A minha viagem de volta àquela cidade foi angustiante. Cada quilômetro me trazia memórias que eu tinha enterrado ou, sei lá, esquecido até de enterrar. A presença de Maximilian parecia mais forte aqui, ali, como se estivesse me guiando de volta para o local onde tudo começou. Encontrei a casa da senhora Agnes, exatamente como eu me lembrava. Sombria, misteriosa, carregada de uma energia que fazia os meus pelos todos arrepiarem. Com o coração na garganta, eu bati a porta da senhora Dona Agnes. Ela abriu e os seus olhos se arregalaram ao me ver. Ô menina, eu sabia que você ia voltar. Criança, entra, pode entrar. Dentro da casa da Dona Agnes, eu despejei toda a minha história. As lágrimas corriam pelo meu rosto, enquanto eu descrevia para ela o tormento que havia se tornado a minha vida, Dona Agnes. Ô, Dona Agnes, eu perdi a paz, Dona Agnes. Eu estou desesperada, eu não estou vivendo mais, Dona Agnes. Pelo amor de Deus, Dona Agnes, me ajuda. Seu rosto se tornava cada vez mais grave. Eu, quando terminei, implorei de novo, pelo amor de Deus, tem que haver um jeito, Dona Agnes, da senhora desfazer o que a senhora fez. Eu faço qualquer coisa. Da vez passada, a senhora furou o meu dedão do pé. Olha, fura no meu corpo o que a senhora quiser. Por favor, Dona Agnes, só não me diga que não. Dona Agnes então deu um suspiro profundo, pegando as minhas mãos entre as dela. Oh, minha querida, Lucinha, olha, escuta o que a velha bruxa vai lhe falar. Lucinha, existem forças nesse mundo que, uma vez que são invocadas, elas não podem mais ser desfeitas, minha filha. Eu te avisei, não te avisei que não tinha volta? Meu Deus do céu, quando ela falou assim, o meu coração acabou de afundar. Então, Lucinha, olha, eu sinto muito, mas não há esperança. Não há esperança. Mas, escuta bem, eu vou te dar aqui esse remédio. Era um líquido escuro e alguns amuletos também. Esse remédio que eu preparo com as ervas e esses amuletos, isso vai ajudar você a amenizar a presença dele na sua vida. Vai, filha, vai. Mas eu tenho que te explicar. Isso vai criar uma barreira, vai tornar as manifestações dele menos intensa consigo, mas não vai eliminar completamente. Mas vai te ajudar. Pelo menos a te ajudar vai, filha. Eu peguei os itens com as mãos trêmulas. E Dona Agnes, e quanto o feitiço em si, não há como quebrá-lo, desfazê-lo? Ela balançou a cabeça tristemente. O feitiço que você pediu, filha, era para unir duas almas para sempre. Nem mesmo a morte pode mais quebrar esse vínculo. Não tem mais jeito. Esse feitiço que eu fiz é permanente. As palavras caíram sobre mim como uma sentença de morte. Permanente. Para sempre. Não havia escapatória. Saí da casa de Dona Agnes com o coração pesado,
mas determinado a tentar qualquer coisa para melhorar a minha situação. Usei o líquido, como ela disse, o remédio que ela me deu. Carreguei os amuletos e, de fato, as manifestações de Maximilian se tornaram menos frequentes, menos intensas. Mas eu sentia que ele ainda estava lá. Sempre, sempre, uma sombra no canto do meu olho, um arrepio na espinha e em momentos inesperados. Eu percebi que esta seria minha realidade dali para frente. Eu tinha feito uma escolha terrível, movida pelo medo e pela ingenuidade. E algo teria que viver agora para sempre com aquelas consequências. Para sempre, após meses de luta contra o sobrenatural, eu já estava me sentindo exausta. Os amuletos de Dona Agnes ajudavam, mas a presença de Maximilian ainda era uma constante na minha vida. Foi numa tarde particularmente difícil que, sem saber para onde eu ir, eu me vi diante da porta de uma pequena igreja, uma igreja católica, uma igreja antiga, na cidade na qual eu morava agora. Entrei ali, sabe, hesitante. O silêncio daquele lugar me envolveu como um cobertor reconfortante. Assim, ajoelhada, lá naquela fileira de cadeiras pertinho do altar, eu vi uma irmã. Sim, uma irmã de caridade. As vestes eram escuras. Ela estava ajoelhada e rezando. Quando ela percebeu a minha presença, aquela irmã de caridade se virou ao me ver. O rosto dela se iluminou na hora num sorriso gentil. "Oi, minha filha", disse ela, fazendo sinal para eu me aproximar. "Eu sou a irmã Encarnação. Posso te ajudar?" Algo na voz daquela irmã de caridade, de repente, me passou uma certa tranquilidade. Uma paz emanava dos olhos dela e fez com que as palavras ditas por ela encontrassem guarida no meu coração. Me deu vontade de me abrir. "É Encarnação o nome da senhora?" "Sim, é diferente o meu nome, mas o meu nome é Encarnação. Você quer falar comigo?" "Quero sim." Foi quando me abri com a irmã Encarnação. Falei de tudo, da minha história com Maximilian, e falei do feitiço, o fantasma. Esperei ouvir dela um julgamento. Procurei descrença nos olhos dela, mas o que eu encontrei não foi nada disso. O que eu encontrei nos olhos daquela irmã Encarnação foi compaixão. E ela me respondeu: "Oh, minha querida, é Lucinha, né?" Ela disse segurando as minhas mãos. "Lucinha, você carrega um fardo tão pesado, mas eu vou fazer uma coisa com você. Eu quero que você venha a essa igreja, a partir de hoje, todos os dias às 18 horas. E você vai rezar aqui o terço. Você vai fazer isso durante este mês de maio inteirinho." Impressionante, porque o mês de maio estava apenas começando. Era um feriado, Dia do Trabalhador, 1º de maio. O primeiro terço e rezaremos juntos. Vamos de novo? Esse primeiro terço rezaremos juntas. E nos demais você vem. E pode ter certeza que eu estarei aqui com você. Nós vamos pedir muito a Nossa Senhora, a sua santa e poderosa intercessão, para te afastar desse mal. Pode ter certeza que você vai se sair vencedora. Obrigado, irmã. Obrigado, irmã Encarnação. Naquele dia, só eu e ela na igreja fizemos o terço. Ela inclusive me ensinou, porque eu nunca tinha rezado um terço. Não me deu um terço de presente, mas pediu que eu adquirisse um. Foi o que eu fiz no dia seguinte, e no dia seguinte às 18 horas eu estava lá, assim como em todos os dias de maio.
Fiz o terço sozinha, mas eu sentia a presença da irmã Conceição comigo. Ao longo daquele mês, a minha vida passou de novo por uma grande mudança. Fui sentindo, ao longo daquele mês de maio, uma intensa transformação. A presença do Maximilian ainda estava lá, mas já não tinha o mesmo poder sobre mim. Quando eu sentia a aproximação dele, eu rezava. Eu pegava o terço e eu rezava. Eu sentia a presença da irmã Encarnação. Quando ouvia sua voz, eu cantava hinos de Nossa Senhora. Lentamente eu sentia que a alma do Maximilian não é que tivesse me abandonado, mas ela também estava mais em paz, porque todas as orações, conforme me ensinara a irmã Encarnação, eu dedicava a ele. Tanto que um dia, sentado no banco daquela igreja, eu senti aquela presença familiar, a presença do Maximilian. Mas desta vez eu não senti medo. Eu me virei e falei em voz alta: Maximilian, eu sinto que você está aqui. Mas a irmã Encarnação também está comigo. E ela me ensinou: eu quero te perdoar, Maximilian. Eu te perdoo e peço humildemente que você me perdoe também. Está na hora de seguirmos em frente. Nessa hora, eu senti uma brisa suave, como um suspiro de alívio. E então, pela primeira vez em anos, eu senti verdadeiramente a paz. No tempo que se seguiu a partir dali, reconstruí a minha vida passo a passo. Voltei para a faculdade que eu tinha de novo trancado. Me formei finalmente no meu curso que eu tanto queria, gastronomia. Conheci um homem maravilhoso, Antônio, o Toninho. Foi ele que abriu comigo o meu restaurante tão sonhado. Nos casamos, tivemos filhos, montamos o nosso restaurante com comidas mineiras como marca. A presença de Maximilian nunca desapareceu completamente. Às vezes, eu ainda sinto aquele arrepio familiar, mas agora é totalmente diferente, sabe, Paulinho? É como um lembrete e não mais como uma ameaça. Hoje, eu uso a minha experiência para ajudar outras mulheres que passaram por relacionamentos assim como eu passei e que às vezes perdem a cabeça na hora do desespero, porque a gente, com medo de perder um homem, faz loucura. Eu sei que faz. Tem muita mulher me ouvindo agora que talvez nesse instante negue: eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Mas na hora do desespero, muitas fazem. Eu fiz e hoje ajudo quem um dia também fez. Acima de tudo, eu falo sobre a importância de perdoar. Não pelo outro, mas por nós mesmos. Minha jornada me ensinou que não há atalhos na vida, que nossas escolhas têm sempre consequências. Às vezes, essas consequências são para sempre. Mas também aprendi que não importa quão escura seja a noite, sempre haverá uma manhã de luz que faz a vida ser renovada. Sempre haverá um caminho para a paz, mesmo que seja longo e difícil encontrá-lo. Olho para trás e vejo ainda aquela moça assustada que eu fui um dia, desesperada por amor e segurança. Olho para frente e vejo hoje uma mulher transformada, que sou eu, marcada pelas experiências da vida, sim, mas hoje forte e acreditando mais em si. O feitiço que eu lancei há anos atrás talvez ainda exista, um vínculo etéreo que nunca poderá ser completamente desfeito, como me disse Dona Agnes. Mas eu aprendi a conviver com ele, a pedir perdão por ele, a perdoar por ele. Uma explicação importante no final da minha história: Dona Encarnação, aquela irmã com a qual eu havia me encontrado na igreja, já era falecida. Porque eu, certo dia, fiquei lá na igreja, me encontrei com o padre Zezinho
que era o pároco daquele lugar. Eu perguntei para ele sobre a irmã Encarnação e descrevi o que eu tinha visto. Ele abriu um meio sorriso e disse que ela já tinha falecido havia mais de 30 anos. Então, isso deixa-me com a certeza absoluta de que eu acabei sendo ajudada por uma alma especial. Sem a ajuda dela, talvez nada disso tivesse sido possível. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero merecer por parte dos seus ouvintes, a partir de agora, muitos comentários.